Então, eu tô aqui hoje, prazer, eu sou a Carla Damião, tô aqui representando a Humanitar Academy, né? E a Humanitar Academy é uma empresa alemã, eu tô na República Tcheca aqui, e a gente foi criado, né? A Humanitar foi criada para aumentar a eficácia dos programas de desenvolvimento, né? Que é a ideia de ensinar gestão de projetos para organizações sociais, empresas sociais e governos. Né? A gente acredita nisso, acredita que realmente quando a gente tem um planejamento estratégico, uma gestão de projetos eficiente, a gente consegue aumentar o nosso impacto, validar o que está sendo feito, verificar para tomar melhores decisões, e essa é a nossa missão, esses são os nossos valores, e eu estou aqui representando isso. Então, quem eu sou? Eu sou diretora executiva da Humanitar, lusófona, né, dos países que falam português. Sou uma das idealizadoras das formações Master GP Agile e Master Humanitar Impact, que são as formações tanto de gestão de projetos quanto de avaliação de impacto. Sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade da Geórgia, tenho um MBA no MIT e tenho 8 anos de experiência já nessa área, trabalhando no Brasil, fora do Brasil, e sempre nesse âmbito da gestão de projetos sociais, com 6 formações internacionais nesse sentido, tanto as sociais quanto as não sociais, né? O PMBOK, Prince 2, todas elas para agregar nesse conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje. E eu quero começar, a gente sempre começa exatamente com isso. A minha função na vida é desmistificar o quanto que gestão de projetos parece complicada, né? Eu sempre ouço, gestão de projetos envolve matemática, gestão de projetos eu vou precisar mexer, saber tudo de Excel, é um software, isso, né? E gestão de projetos é muito mais simples, muito mais legal, muito mais fácil e ampla de entender do que a maioria das pessoas imagina, do que está no conhecimento popular, né? E o meu sonho é popularizar isso, as pessoas entenderem que a gestão de projetos é simplesmente a gestão, né? O que é a gestão? É um substantivo feminino, muito obrigada, que significa a ação de gerir, de administrar, de governar, de dirigir negócios públicos ou particulares, gerenciar, administrar, exercitar a administração. Simples assim. Então, sempre que a gente falar de gerência, a gente está falando de liderança, de administração, de coordenação de alguma coisa. Tudo que envolve isso é a gestão. E quando você fala gestão de projetos, o que é um projeto? É tudo aquilo que você quer fazer. Você pode ter um projeto de viagem, você pode ter um projeto social, você pode ter um projeto de uma empresa. Praticamente o que você resolver fazer, você pode colocar um nome de projeto. Então, a gente já começa tirando essa nuvem complexa da gestão de projetos para olhar para isso de uma forma muito simples. Gerenciar projetos é administrar, organizar ou liderar qualquer coisa que você quer fazer. E isso a gente faz todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, por que a gente tem que aprender gestão de projetos? Porque tem formas de fazer isso de jeitos tem metodologias para fazer isso de formas muito eficazes, que fazem o processo ser mais rápido, que fazem você economizar, que fazem você ser mais eficaz, mais eficiente no final das contas. Então, existem várias metodologias, várias formas de você gerenciar a sua rotina, o seu dia, o seu projeto, e é isso que vai fazer um projeto social também, quando ele tem esse conhecimento, conseguir ser mais eficiente no final do dia, né? Então, a base de todas as metodologias de gestão é simplesmente a gestão. O que eu estou falando sobre metodologia? Vamos começar perguntando para vocês. O que vocês acham que diferencia um trabalho de gestão de um trabalho executivo? Oi, bom Abram dia. falem. Tudo Bom bom? dia. Com quem que eu estou falando? Aqui é o João. Tudo bom? Oi, João. Seguinte, acredito que a parte de gestão seria mais a parte do planejamento, a parte da, do pensamento de como que vai ser executado todas as atividades dentro do projeto. O trabalho executivo é mais o operacional, não somente operacional, né? Mas colocando em prática tudo aquilo que foi planejado, né? Acredito que seria mais nesse sentido, de uma forma mais enxuta. Não Perfeito. sei se É seria isso. exatamente isso.
É exatamente isso. Quando você vai gerenciar, você tem que planejar, você tem que pensar estrategicamente. Você vai montar, né, todo aquele sonho, dizer como que ele vai acontecer. E o executor, ele vai pegar aquilo que você disse que você vai fazer, como você vai fazer, e vai pôr em prática. Ele vai só executar. Então, ele não chega a planejar, passar pela etapa de montagem, desenho, planejamento, idealização, né? Enquanto o executor ele só vai lá e vai fazer. Então, essa é a grande diferença. Então, quando a gente está aprendendo gestão de projetos, a gente está aprendendo o quê? A liderar, a pensar estrategicamente, a planejar estrategicamente, a fazer um bom desenho, a fazer um bom projeto, a pensar previamente algo que vai ser executado por alguém. E essa pessoa tem que receber uma boa indicação de como que ela tem que fazer aquilo. Quanto melhor você pensar, quanto melhor você planejar, melhor vai ser a execução desse projeto para quem for pegar esse projeto para fazer, certo? Então, a gestão é a matéria que ensina a liderança. E aí a gente tem várias metodologias de gestão, metodologias globais. As principais são PMBOK, Prince2, Scrum, Lean Six Sigma, Kanban, PMD Pro, Master Humanitário Agile. Vocês já devem ter ouvido falar de pelo menos alguma delas. São siglas que deixam muita gente muito confusa, que parecem mesmo nome de software, né? Gente, Lean Six Sigma deve ser um software. Mas eu juro para vocês que tudo isso são metodologias de gestão, são ensinos, formatos de como gerenciar projetos, todas elas. E para as metodologias ágeis, a gente tem no setor social o Master Humanitário Agile e no setor comercial o Lean Six Sigma, o Scrum e o Kanban. Então, tem uma diferençazinha entre os métodos tradicionais e os ágeis, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e essas aqui são as divisões do que englobam métodos tradicionais e métodos ágeis. Essas são as dos métodos ágeis. Então, existem 3 metodologias ágeis principais hoje no setor social. O Scrum, ou no setor comercial. O Scrum, o Kanban e o Six Sigma. Para a gente ser um Scrum Master, por exemplo, um curso super profundo de Scrum, ele tem de 1 a 2 horas. Vocês podem ir no Google. Não é um curso extremamente extenso. Kanban também. O Kanban, a gente vai passar por ele aqui, ele é praticamente um formato de gestão onde você sempre divide as coisas em 3 colunas. O que você tem para fazer, o que você está fazendo e o que você já fez. Em 1 hora você consegue aprender Kanban. O Six Sigma, ele já é um pouco mais misturado. Ele tem um formato um pouco mais comprido, mais complexo, que vai ensinar desde o desenho, planejamento, execução e tal, um pouquinho mais robusto, traz um pouco do conhecimento de gestão tradicional e amadurece ele falando um pouco de como que eles fazem isso de uma forma mais ágil. E a gente segue aqui, quando a gente criou o método da Humanitar, a ideia de seguir um pouco mais essa tradição, né, o estilo do Six Sigma, que é pegar o que tem já de legal acontecendo, de bem feito, de aprovado nas organizações sociais globais, nas maiores, nos bancos mundiais, em governos, pegar isso que já está acontecendo, que já está muito bom, e arrumar isso, transformar isso numa metodologia que sirva também para o setor social e para a administração pública. Então, a gente vai englobar várias metodologias, né? A gente vai pegar as metodologias ágeis do setor comercial, a gente vai pegar as metodologias tradicionais do setor comercial, vai pegar a metodologia PMD, que é a metodologia tradicional do setor social, e vai trazer o que tem de melhor disso, o que tem de mais atual, o que está sendo mais usado para edital, para governo, todas as coisas que estão acontecendo aí, que estão borbulhando e que podem trazer uma boa experiência para o gestor, para fazer a equipe dele ficar mais rápida, mais eficiente, para você conseguir ser mais detalhista, mais embasado, a gente traz aqui para esse conhecimento. Como é essa minha atuação, é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas ferramentas, porque todas elas fazem parte do conhecimento de gestão, tá? Não existe melhor ou pior. Então, vamos olhar aqui. Esse daqui é a gestão de projetos, esse círculo aqui verdinho. Esse círculo verde representa todo o conhecimento de gestão.
tudo que vai falar sobre liderança. Toda vez que você vê qualquer coisa que ensine você a gerenciar, liderar, melhorar processos, gestão de projetos. Dentro disso, a gente tem Canva, Scrum, PMD, Prince, PMBOK, Six Sigma. E eles se intercalam e se cruzam em algum momento. Alguns puxam um pouquinho mais para o estilo do outro, um puxa mais para o estilo de cá. Um foi feito para o momento ali dos softwares, para a empresa de software. Outro foi feito com foco no setor social. O outro foi feito para montadoras de carro. Então, cada um vai ter uma pegada que é um pouquinho individual, específica, e outras que eles vão se unir, que eles têm em comum, porque tudo no fim é gestão. Por que que eu trago esse slide? Por que que eu mostro isso aqui? Porque é muito importante vocês desmistificarem que existe alguma coisa melhor, pior, que eu tenho que aprender esse, aquele, que esse é melhor, que esse. Não existe. Gestão de projetos é gestão de projetos, é um ensino de liderança, de métodos de gestão. E todos eles são importantes, todos eles têm conhecimentos únicos, todos eles têm conhecimentos essenciais e legais para você aprender a gerir sua vida, seu projeto social, seu projeto comercial, sua empresa. Todos eles têm coisas muito boas, tá? E todos eles se intercalam, todos eles têm coisa em comum. Você vai pegar aquele que funciona melhor para o seu perfil de organização. Se é software, se é comercial, se é social, se tem uma pegada mais tradicional, se quer entrar em método ágil. É a partir disso que você vai pegar ou puxar um conhecimento, mas provavelmente no meio disso você vai aprender um pouquinho já de todos. Sempre que você aprende uma coisa, você está aprendendo um pouquinho de todas as outras também. Tá legal? Vamos desmistificar essas siglas todas, esses nomes todos, o que é melhor, o que é pior, e vamos olhar para a gestão de projetos e para todas essas coisas maravilhosas que estão sendo trazidas para a gente como caixas de ferramentas, como livros de gestão. Então, eu costumo dizer que esses métodos são caixinhas de ferramenta. Olha essa caixona, no caso, né? É uma caixona desse tipo aí. Não é uma caixinha, não. É uma caixona de ferramentas. Por quê? Não existe uma ferramenta melhor ou pior, né? Se você quer montar um sofá, você precisa de qual ferramenta? Né? Quando a gente fala de caixa de ferramenta, vamos supor que eu aprendi, comprei uma caixona daquela que tem prego, tem coisa de pintura, tem coisa de serralheria, tem coisa que vai ser comum a toda, prego, martelo, régua, tudo vai ter comum ali, não tem como, não tem caixa de ferramenta que não vai ter isso, certo? Mas você pegou aquela caixona mais completa, ou pegou uma caixa muito específica, no fim das contas é o que você quer montar. Se você vai montar um sofá, você precisa de uma furadeira? Né? Se você vai pintar um quarto, você precisa de um martelo? Ou se você vai montar um sofá, você precisa de alguma coisa de pintura? Né? Então, quando a gente olha para o nosso projeto, a gente tem que saber o que eu preciso no meu projeto para ele funcionar. E aí você pega aquela sua caixona de ferramenta de conhecimentos de gestão, abre ela e fala, de tudo que eu aprendi, isso aqui vai funcionar melhor para o meu projeto. Então, quando a gente ensina esses métodos de gestão, a gente está adicionando coisas na caixinha de ferramentas de vocês. A gente está adicionando conhecimento para que quando vocês tenham um projeto específico, uma coisa mais complexa, uma coisa até mais simples, vocês saibam qual a gavetinha que você vai pegar e você vai saber utilizar para resolver aquele problema, para montar aquele projeto. Então, uma metodologia, ela é um conjunto de orientações e princípios que podem ser adaptados e aplicados a uma situação específica. As metodologias servem para promover um roteiro, né? Então, como que eu monto o sofá? Você abre lá e fala, olha, o sofá, o ideal é você começar pela parte de baixo, vai ser muito mais fácil se você utilizar essa ferramenta ou aquela, vai te ajudar a ser mais eficiente, mais eficaz. Você não vai precisar trazer uma pessoa extra, só com uma pessoa, se você já tem essa ferramenta, você consegue dar conta. E essa comparação que eu estou fazendo com o sofá, com a montagem, é exatamente como você vai olhar para o seu projeto. Você vai olhar para o seu projeto e vai ver a sua ferramenta de gestão, vai abrir a caixinha e vai falar, puxa, eu preciso coordenar as atividades. Quais são os tipos de ferramentas de gestão que eu aprendi que me ajudam a coordenar bem uma atividade? Aí vai ter cronograma ágil, vai ter Kanban, vai ter quadro de melhorias, vai ter um monte de coisa. Aí você fala, bem, para essa
que eu tenho aqui, para esse projeto que eu tenho aqui, essa ferramenta que eu conheço é a melhor. Ela combina melhor com as pessoas, ela combina melhor com o meu projeto, tem mais a ver com isso. E a forma de usar ela é a seguinte, a gente tem que começar por baixo, a gente tem que embasar tal coisa, eu vou precisar de 2 pessoas. Então, quanto mais conhecimento de gestão, mais você sabe o que você tem que usar, como você tem que usar, quais os recursos que vão funcionar melhor para você ser bem eficiente naquela montagem daquele seu projeto. Montagem e execução, né? Equipes que compartilham uma metodologia que não compartilham uma metodologia tendem a ser menos eficientes. O que isso significa? Isso significa que quando todo mundo sabe usar a mesma caixa de ferramenta, você tem uma equipe inteira para montar aquele sofá enorme ou aquela sala de cinema. Você vai e se todo mundo sabe usar, se todo mundo conhece as ferramentas, você chega para a equipe e fala, pessoal, vamos montar junto, ó. Vocês já conhecem, né? Você usa isso aqui, você vai usar aquilo ali, você vai fazer isso aqui, todo mundo na mesma linha. As chances de dar certo, de ser tudo muito rápido, é gigante. Quando só você conhece, querendo ou não, como gestor, como líder, você vai falar, pessoal, vamos montar a sala de cinema aqui, ó. A gente vai usar isso, isso e isso. Mas você vai ter que supervisionar, vai ter que ensinar a fazer, vai ter que ajudar. Então, quanto mais uma equipe compartilha os conhecimentos de gestão, melhor, mais rápido, todo mundo vai conseguir chegar no mesmo ponto. Por isso, as ferramentas de gestão geralmente não são ensinadas só para o gestor. Tá? O estagiário pode aprender ferramenta de gestão, a equipe de execução tem que aprender a ferramenta de gestão. Quanto mais gente na sua equipe conhece as ferramentas que você conhece, melhor para que eles executem e te ajudem na montagem desse projeto. Então, isso também é uma outra coisa muito importante, tá? As ferramentas de gestão, esse conhecimento de gestão, quanto mais compartilhado, quanto mais gente na sua equipe tem esse conhecimento, mais fácil de você tanto conseguir realmente implementar, quanto de você conseguir ser realmente eficiente como você deseja naquela montagem daquele projeto que você está querendo, ok? Então, a gente está aqui falando muito desde o começo, gestão, liderança, dá um pouco de sensação de que quem tem que aprender isso é só aquele gestor, né? Voltando lá na pergunta que eu fiz para vocês, então a gestão é a pessoa que pensa, que planeja, que vai dizer o que fazer. Ela é. Então, essa pessoa tem que ter o conhecimento de gestão, não tem jeito. Um gestor tem que ter conhecimento de gestão, né? Você falar, o motorista tem que saber dirigir, o gestor tem que saber gerir. O motorista fez o curso dele lá de autoescola, de direção, então a gente também tem que fazer o nosso curso de gestão, o líder tem que fazer um curso de gestão. Mas se a equipe inteira conhece as ferramentas de gestão, elas vão conseguir direcionar e ajudar esse líder de uma forma muito mais rápida. Então, vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais interessante para a equipe trabalhar dessa forma. Perguntas, que eu falei. Agora dá uma... Perguntas, observações, comentários. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Me diz uma coisa, existe alguma ferramenta mais indicada para gestão do terceiro setor ou a gente escolhe a mais apropriada? Sou o Gerson, aqui de São Paulo. Desculpa, qual é o seu nome? Sou o Gerson, aqui do estado de São Paulo. Oi, Gerson. Então, as 2 ferramentas do setor social hoje são o PMD Pro e o Master GP Agile. São as 2 ferramentas. O PMD, ele tem uma pegada mais tradicional. Eu tenho as 2, amo as 2. O PMD foi a primeira ferramenta criada para o setor social com esse direcionamento. E ele vai ter uma pegada um pouco mais tradicional, que eu vou explicar o que é essa pegada tradicional e a pegada ágil daqui a pouquinho. E o Master GP Agile, que é o que a gente está se baseando aqui hoje, ele já traz um pouco do tradicional, mas tem uma pegada também de gestão ágil, né? Fala bastante de gestão ágil, traz bastante metodologia ágil. Mas são essas 2. Obrigadão. Então, vamos lá. Quais são as competências de um bom gestor, né? A gente tem 3 principais competências. Pessoal, que é o autogerenciamento, né? A pessoa que tem ali as coisas únicas dela. As técnicas, que são a ciência, o conhecimento. E a liderança, que é uma arte. O que os cursos ensinam para vocês? Conhecimento técnico, a onça. Tá? A gente só consegue ensinar para vocês as competências técnicas. A gente fala sobre as habilidades pessoais, a gente explica e traz questões importantes de liderança,
Mas o que você realmente pode aprender em um curso, em vários cursos, são os conhecimentos técnicos, são as caixinhas de ferramenta. Então, isso é importante para vocês saberem, porque um bom gestor, ele não sabe também só essas ferramentas, ele tem outras questões muito importantes para liderar bem, certo? Comunicação, organização, pragmatismo, visão, foco em resultado, várias questões ali interpessoais. Na liderança, alguém que motiva o time, que ensina a equipe, que apoia a cultura, sabe delegar, tem inteligência emocional, várias questões. E nas competências técnicas, a gente está falando de gestores que têm certificação em metodologias reconhecidas, que conhecem muitas ferramentas, que conhecem uma diversidade técnica importante de coisas, conhecem as teorias, tem bons exemplos, conhece os softwares de gestão, que são outra coisa da gestão, né? Não é a gestão em si, mas são softwares que vão ajudar ele, a equipe, a fazerem de forma mais rápida. Possui um grande repertório, é capaz de aplicar esse conhecimento, né? Como eu falei, ele vê o sofá, ele sabe qual que é a ferramenta que ele tem que usar. Então, competências técnicas você encontra nos cursos. E a gente está ensinando aqui para vocês as competências técnicas. E qual é a diferença de um projeto social para um projeto comercial, né? O que a gente vai ter aí de tão diferente para entrar num projeto de desenvolvimento? E tudo isso aqui é parte da introdução, a gente ainda não entrou em métodos ágeis, mas é muito importante para que vocês conheçam o embasamento disso. Eu acho que essas primeiras falas aqui, elas são essenciais para todas as pessoas que estão entrando no universo da gestão, então eu sempre gosto de trazer, repetir, reforçar, tá? Qual é a diferença de um projeto social para um projeto comercial? A primeira coisa é o resultado, a mais importante ou a mais diferenciada. Um projeto comercial, ele está visando lucro, né? Todo o planejamento, toda a gestão, todo esse pensamento estratégico, ele é muito bem executado quando o gestor consegue o quê? Trazer lucro para a empresa. Tudo que ele faz vai visar esse lucro no final. No projeto social, não. No projeto social, tudo que o gestor planeja, verifica, imagina, tudo que ele vai direcionar ao time tem um foco no impacto, em garantir que o que ele vai fazer, que o projeto que ele vai fazer vai gerar um impacto social, vai mudar a vida de alguém, no curto prazo ou no longo prazo. E isso vai mudar tudo. Então, todas as ações do projeto, tudo tem que ser planejado e pensado numa mudança constante. O que acontece com isso? A sua abordagem passa a ser o seu beneficiário. Então, a abordagem, a matéria-prima do projeto social é o beneficiário. É com ele que você tem que se conectar, é ele que você tem que entender. Várias ferramentas de gestão vão ter que incluir esse beneficiário, vão perguntar, vão pesquisar, vão trabalhar com esse beneficiário, porque é para ele que todo o projeto está sendo desenvolvido, certo? Então, resultado e abordagem com foco social são completamente diferentes das matérias-primas, das matérias de gestão. Vem a pergunta que o Gerson trouxe de São Paulo, né? Quais são as metodologias do setor social? Por que isso é importante? Porque você vai aprender gestão de toda forma, mas os resultados, o foco do resultado, a abordagem é completamente diferente no setor social. Então, é muito importante estudar metodologias que vão fazer, que já vão te dar as pegadas do setor social, senão você tem que ficar fazendo essa adaptação, tem que ficar revendo, repensando, porque você nas outras metodologias vai ser treinado para focar no lucro, para focar na venda, para focar no cliente. E no setor social é uma pegada muito diferente. Os problemas são diferentes. Quando a gente fala em gestão de projetos sociais, a gente está falando de problemas complexos, que demoram anos para serem finalizados, para serem verificados, para serem avaliados, né? Então, esses problemas sociais não são os mesmos de projetar a finalização de um carro, né? Eu brinco sempre, o que é mais difícil, construir um prédio ou acabar com a pobreza? Né? Quando você está pensando em um projeto para acabar com a pobreza de uma comunidade, você está pensando em um problema complexo de anos, com diversas questões anteriores ao seu projeto e diversas questões que acontecem após o seu projeto que podem influenciar. Quando a gente está falando de um prédio, a gente já sabe qual que é o ambiente, o que vai acontecer, o que tem que fazer em cada etapa. Então, os problemas de um projeto social, eles são totalmente diferentes.
Sustentabilidade, a gente não só faz o projeto, mas a gente pensa como que esse projeto acontece e se sustenta depois da saída da nossa organização, ou depois que o governo já não precisa mais entregar aquele benefício. Então, você não apenas pensa o seu projeto, mas você tem que pensar a sustentabilidade pós-projeto. Contexto, você está operando em contextos desafiadores. O que é um contexto desafiador numa montadora de carro? Greve, teve uma greve de 2 semanas. Quando a gente está pensando num contexto desafiador de uma construção de um prédio, choveu mais do que o previsto. Um contexto desafiador num projeto social, a gente está falando de desmoronamento, a gente está falando de uma eleição que vai mudar completamente o contexto do país. Então, o contexto, as influências são muito mais fortes. Tudo isso tem que estar sendo considerado, você tem que estar pensando, mapeando, mostrando ao longo do projeto. E a rede, o financiamento, ou seja, a rede, você não tem competidores, você tem apoiadores, que é a única parte boa aqui de todas as coisas que eu falei. Nossa, até que enfim um alívio. No setor social, a gente tem uma rede que não são os nossos competidores, a gente tem uma rede positiva que a gente pode trabalhar, que são os nossos apoiadores, né? Tanto de parceria, de outras organizações, de governo, editais, investidores, e um financiamento, que também não é através da venda, mesmo para as empresas sociais. Existe uma diferenciação entre o financiamento, né, para um projeto social, a intenção de venda desse projeto social, o formato da venda desse projeto social é totalmente diferente, específico, do que quando você está falando de um projeto 100% comercial. Beleza? Isso aqui eu já falei no meio, eu vou e volto nas minhas falas. Por que o gerenciamento é importante? Porque vocês são agentes de mudança, né? Vocês que estão aqui me ouvindo e trabalham no setor social, vocês são os responsáveis direto pela mudança social que está acontecendo hoje. Então, se vocês estão fazendo um projeto que já custa tempo, já toma um monte de recurso público, bilhões por ano no Brasil. Se você já tem uma equipe, você já está fazendo. Vamos fazer isso com o máximo de eficiência e eficácia possível? Né? Vocês são os responsáveis por essa decisão, vocês são os responsáveis por essa entrega, vocês já estão aí com a mão na massa. Então, é responsabilidade de vocês serem parte dessa mudança. E quando você é parte de uma coisa tão importante, vocês precisam fazer da melhor forma possível. E a melhor forma possível é quando a gente conhece metodologias, quando a gente tem recursos técnicos para a gente fazer da melhor forma possível. Então tá, então eu vou entrar na nossa gestão tradicional versus gestão ágil. Jogando para vocês. Ninguém quis abrir o microfone antes, vai ter que abrir agora. Quais as principais diferenças? O que vocês acham? Antes da gente começar o brainstorming de vocês aí, queria ouvir 2 pessoas pelo menos. O que vocês acham que é a diferença entre a tal da gestão tradicional e a tal da gestão ágil? Bom dia, Rafael aqui, falando de Foz do Oi, Iguaçu. Rafael. Assim, pensando rápido, né? Não sou especialista na área, entrei até para ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu acho que a diferença seria a rapidez em tomar decisão, talvez, e colocar em prática as ações. Talvez a tradicional ela envolva um pouco mais de tempo nesse processo e a ágil possa ser mais rápida entre decidir, aplicar e colher resultados, talvez. Não sei. Perfeito. Perfeito, é uma boa parte disso. Essa é uma das principais, é um bom resumo sobre isso. Mais alguém quer complementar isso? Eu quero complementar também que, para mim, a tradicional ela está engessada, né? E a ágil permite que você tome algumas decisões que, de repente, não estava previsto, algum caminho, né? Algo que surgiu e tu consegue remodelar rapidamente para poder cumprir o projeto, né? Acho que é isso. Perfeito. Qual é o seu nome? Rosane. Rosane. Perfeito. A palavra engessada, ela traz uma conotação um pouquinho negativa. Então, vamos usar uma outra palavra, mas a tradicional, ela é realmente mais de longo prazo, enquanto a ágil, ela vai pensar em curto prazo. Então, eu vou trazer esse contexto. A primeira coisa é como surgiu, porque isso diz tudo. A gestão tradicional, ela surge há
dezenas e dezenas de anos atrás. São as primeiras montadoras, as primeiras empresas que começam a pensar, gente, como que a gente organiza aqui a nossa forma de gestão? Porque cada vez que entra um líder novo, ele traz várias ideias e a gente tem que mudar tudo. Então, vamos padronizar e vamos ensinar para todo mundo como que a gente desenha um projeto novo, o que que a gente precisa para aprovar esse desenho, quais são, no planejamento, quais são as bases do que a gente quer ter de cronograma, de risco. Eles mapeiam, né, esses processos todos dentro da empresa e começam, então, a entender que ali existe um método, né, uma forma, um formato de gerir aquela empresa, que eles gostariam, então, de engessar e manter fixo, para que novas pessoas que entrem continuem aquele caminho, não façam grandes mudanças. Então, a gestão tradicional, ela entra nesse ambiente, onde é, sim, um engessado, mas não um engessado negativo, né? Um engessado no sentido de segurar, né, o que aquela empresa tinha aprendido de coisa boa, o que aquele gestor trouxe, e outras pessoas que entrassem pudessem dar continuidade já sabendo, já entrando naquela organização, falando, aqui a gente utiliza um método de gestão Prince2, aqui a gente utiliza um método de gestão PMBOK. Então, você já aprendia o método antes, você entrava na empresa e você sabia fazer, né? Você sabia em qual era o ambiente que você ia trabalhar. Só que naquela época, as mudanças, 1 ano era um tempo razoável para você verificar, né? Tipo, desenhar um projeto, planejar o que ia acontecer naquele ano e executar verificando o que aconteceu para então chegar no resultado final, fazer uma análise de todo o caminho, de todo o andamento daquele projeto no ano, chegava lá no final e falava, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui a gente poderia fazer de uma melhor forma, né? E esse ano, inclusive, era muito importante que demorasse, né? Que tivesse esse tempo para que as pessoas pudessem amadurecer se realmente não era uma questão pontual ou se, né, era uma questão que realmente era repetitiva, se era um problema que só ocorreu naquele ano ou não, para você às vezes não fazer nenhuma mudança, aguardar o próximo ano ainda com o problema e aí sim trazer. A gente está falando de um tempo onde 1 ano era um tempo curto, razoavelmente curto, para você entender se um projeto estava funcionando, se não estava funcionando, se estava dando certo, certo? Então, uma gestão tradicional, ela tem geralmente uma base anual, com até bianual, trianual, de avaliação e verificação desse ciclo, né, de gestão, que é você iniciar o projeto, aí planejar, desenhar, planejar, começar a executar, verificar, etc., e chegar lá no final, fazer suas conclusões, reiniciar o próximo ano com melhorias, adaptações e voltar para esse ciclo. Essa é a tradicional, tá? Carla, mas ela parece perfeita. A gente está falando de 2022. 1 ano, gente. 1 ano passa 22 anos em 2022. 2021, acho que passou uns 35 anos dentro de 2021. Eu nunca vi um ano ter tantos anos dentro dele. Hoje a gente não dá conta, às vezes, de esperar esse 1 ano. Um projeto começa, você começa a ver questões aqui, o cliente, o governo, o beneficiário, ele já fala, olha, não vai rolar desse jeito, não tá legal, a gente precisa mudar agora. Você não vai esperar 1 ano fazendo isso tudo errado, gastando dinheiro público, fazendo a equipe continuar fazendo um negócio que você já viu que não vai funcionar. Você vê ali, às vezes, no primeiro mês, na primeira semana, ou acontece uma mudança, coronavírus. Você está aqui fazendo seu projeto, está dando tudo certo, vem o coronavírus. Você vai continuar 1 ano fazendo aquilo, sendo que tudo pediu mudança. Mudança do virtual, né, do real para o virtual, mudança de orçamento, mudança de tudo. Chegou o problema, você continua? Não, equipe, segura firme, tenta se manter no plano o máximo possível. Não dá. Você tem que ser capaz de chegar ali e falar, olha, aconteceu um problema, vamos refazer a rota. E sem entrar em pânico, né? Uma gestão tradicional antigamente, ou hoje, né, a gestão tradicional, você fala, um gestor é muito bom quando ele planeja tudo tão bem que ele vai até o final do ano com pouquíssimas variações. Ele planejou, ele pensou até o que deu errado. Você consegue pensar o que deu errado nesse ano de 2022, o que pode dar errado? É tanta coisa.
E é tanta coisa nova que pode ajudar você, né, que pode dar certo e que você poderia estar trazendo já e melhorando. Então, esse ciclo de 1 ano para um gestor ágil, ele não funciona mais. Então, as principais diferenças, nesse slide, a gente tem 4 principais diferenças, nesse e no próximo, 4 principais diferenças entre a gestão tradicional e a gestão ágil. A primeira é essa percepção e conquista de resultado que eu falei. No tradicional, você só entende que foi possível avaliar se o projeto foi bom ou mal depois que ele foi entregue. Então, você entregou o projeto lá no final do ano, e aí? A gente teve 70% de adesão, a gente teve 80% de satisfação, 30%. Então, quando ele termina, finaliza, você verifica dentro daquele ciclo quais foram os resultados, e aí você dá os parabéns para o pessoal ou, né, traça uma rota de melhoria. Na percepção ágil, você não tem como você esperar esse ano. É até injusto com a equipe que você espere todo ano para verificar. Porque se acontece alguma coisa, uma mudança, não foi culpa da equipe, não foi culpa do gestor a necessidade de replanejamento, de reorganização. Então, você tem ciclos curtos de percepção de resultado. Você pode ter um ciclo de 1 mês, por exemplo, 2 meses, depende de como o seu projeto é organizado, o tamanho do projeto, o tamanho da equipe. Então, você coloca, por exemplo, um ciclo de 1 mês. A cada mês você sabe dizer, olha, esse mês foi um sucesso, a equipe conseguiu entregar tudo que estava previsto, e ele faz esses ciclos curtos. No próximo, terminou esse mês, ele já sabe o que ele tem que fazer no próximo, mas ele também só planeja para os próximos 30 dias. Ele não precisa fazer os 12 meses completos de planejamento e organização. Ele pensa em curto prazo, mas ele também avalia, verifica e melhora. Os ciclos são curtos. Controle orçamentário. No tradicional, o custo do projeto é fechado a partir do escopo, né? E a ideia é que não mude, né? Engessou e é aquilo, não pode mudar. No ágil, você pode fechar ciclos por entregas, mais uma vez, ciclos curtos. Você tem mobilidade de compreender que um orçamento, você consegue prever o orçamento a partir desse momento, mas você também tem a verificação de que o orçamento ele é dinâmico de acordo com as etapas. O tradicional e o ágil. Nesse controle orçamentário, eu vou trazer mais lá para frente também, as organizações sociais ainda precisam do tradicional. Por quê? Porque as organizações sociais, elas não são como a empresa, que vão, né, trabalhando os seus ciclos de acordo com venda, né? As organizações sociais, geralmente, desenham um projeto, fecham o orçamento, e aquele orçamento está atrelado até o final do projeto. Mesmo que o escopo mude, né, que o escopo, né, o desenho, as tarefas mudem, o projeto raramente vai conseguir flexibilizar muito, ou um pouquinho, né, a gente sabe, flexibilizar o orçamento. Então, para trabalhar num projeto social, hoje em dia, podem ter projetos sociais que a gente precisa de uma gestão tradicional, ou seja, é obrigatório o governo ou a pessoa que fez o edital te obrigou, né, te implorou, te colocou a condição de fazer um planejamento anual fechado, com orçamento anual fechado, e a sua missão é tentar sair o mínimo possível. Se essa foi a condição, se você conversou com o financiador e ele não está aberto ao modelo ágil, você vai ter que trabalhar com o tradicional. Por isso que na humanitária a gente também ensina o tradicional e o ágil, porque não é possível dentro do ambiente social você simplesmente escolher o método que você quer. Muitas vezes você tem que utilizar o método que o seu financiador demanda. E aí a gente precisa ensinar os dois. E vocês têm que aprender os dois também para que vocês possam trabalhar de acordo com o momento, com o projeto. E o orçamento, quase, eu vou dizer que 99% do orçamento vai ter um modelo tradicional. Então, o modelo tradicional de gestão de orçamento costuma combinar melhor com o ambiente das organizações, que é o fechamento financeiro inicial e a missão de tentar sair o mínimo possível do controle orçamentário. Gestão de riscos. Na tradicional, o monitoramento e o controle ele é feito pelo gerente do projeto. E aqui o 3 e o 4 ele tem mais ou menos o mesmo mindset. A gestão de riscos e a interação com o colaborador, no tradicional, é o seguinte.
Lembra lá no primeiro, segundo slide que eu perguntei para vocês, o que é o gestor e o que é o executor? Na gestão tradicional, essa diferença está muito bem definida. O gestor desenha, pensa, imagina, planeja, monta, e ele diz para os executores, ó, tá aqui, foi tudo pensado para esse ano inteiro, tudo que pode dar errado, inclusive, foi pensado. Eu fiz o mapeamento de todos os riscos, coloquei para cada risco um plano de ação, que é o que você faz se acontecer esse risco. Eu previ tudo, eu previ financeiramente, eu montei tudo, tá perfeito. A missão da equipe é executar exatamente como eu planejei, tá? Essa é a questão. Então, a interação com o colaborador e a gestão de riscos, ela está direcionada de uma forma piramidal, né? O gestor, ele é a figura central e a equipe, ela tem que cumprir, tem que trabalhar para conseguir entregar aquilo que foi demandado. Na gestão ágil, não tem como a gente ter essa figura central. Primeiro, porque ela realmente acaba sendo muito mais lenta. Quando uma única pessoa tem que planejar um ano inteiro, quanto tempo demora um planejamento? Né? É enorme. Uma única pessoa tem que entender detalhes do nível mais básico da equipe. Ele tem que saber detalhes ali desde o orçamentário, da execução do profissional, da assistente social, ele tem que saber tudo. E ele tem que planejar tudo e prever tudo. Na gestão ágil, qualquer membro do time sabe, os membros sabem o que eles têm que fazer. Eles conhecem os riscos dos trabalhos deles, eles sabem o que é necessário entregar para o próximo mês e para o próximo ano. E aí você descentraliza. O gestor, ele pede, ele direciona para a sua própria equipe e fala, pessoal, eu preciso do cronograma de vocês para o próximo mês, de um mapeamento de risco desse cronograma. Ele vai pedir, ele vai demandar da equipe, eu quero um desenho do escopo, eu quero sugestões de melhorias. E a equipe faz muito mais rápido, porque são várias equipes fazendo, com total conhecimento da área deles, porque eles estão lá fazendo. Então, eles vão levantar para o gestor essas ferramentas de risco, de gestão, de tudo, já prontas para quê? Com uma previsão de curto prazo, com a previsão do próximo mês. O gestor olha, analisa, corrige, verifica, faz perguntas e trabalha junto com a equipe. Então, é descentralizado, incluindo o próprio risco. A equipe tomou o risco, a equipe não deu certo, a equipe trabalha o risco. Legal? Oi. Perguntas, Oi. Oi. Fazer um comentário aqui, Marcelo, de Porto Alegre. Legal, hein, Marcelo? Eu estou achando muito bom, estou muito grato pela tua clareza introdutória. Eu quero acreditar que o entendimento do contexto é fundamental para a execução de qualquer projeto. Eu estou gostando das distinções que tu estás fazendo. Então, de minha parte, muito obrigado. Obrigada. Workshop. Quero também pedir, caso vocês queiram mais conteúdos também da Carla Damião ou da própria Humanitar, que possam seguir a Humanitar no Instagram. Basta buscar por @humanitar.academy, tá, pessoal? Vou pegar o link também dessa rede social deles e colocar aqui no chat para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho deles também, tá bom? Obrigado, cara. Obrigada a você, tá? Porque eu sei que vocês vão começar a fazer o método ágil e vocês vão sentir, eu preciso confiar no meu time. Tem mentoria que a gente fez para um cliente para implementar o método ágil. Então, a gente foi acompanhando com eles. E a gestora, né, principalmente, ela estava falando, cara, eu quero esperar, é só um mês, é só 2 semanas, 3 semanas, eles já vão me passar o que deu e tal. Mas eu fico querendo, né? Ai, mas o que você fez hoje? O que você vai fazer amanhã? O que vai ser essa semana? Mas, né? E fica, tipo, desesperada. Num planejamento ágil, você tem que confiar no seu time. Você sabe que o planejamento é para daqui a um mês, eles sabem o que eles têm que fazer. O time vai ter as rotinas, né, de acompanhamento diário, onde o time diz entre eles o que eles fizeram, como eles fizeram. O planejamento ágil engloba um montão de reunião para vocês contarem um para o outro o que está acontecendo. Mas, geralmente, o gestor, ele vai ter que confiar no time, que daqui a um mês
tudo foi feito ou foi, né, buscado da forma que o time se comprometeu, que cada time se comprometeu a executar. E às vezes, né, para o gestor tradicional, o coração fica desesperado. Mas uns 3, 4 ciclos ele vê que está funcionando e aí todo mundo volta ao estado de paz de espírito, e muito melhor, né? Porque daí não está toda a pressão só nas costas de uma pessoa, todo mundo divide um pouco melhor essa pressão, os desafios, as metas de melhoria. Então, vou continuar aqui. Gestão de tantas coisas. Vocês viram aqui, né? A gente falou gestão de risco, interação com o colaborador, percepção de resultado, controle orçamentário. O gerente, ele está gerindo muita coisa. O que são essas coisas? A gente divide em 4 principais. Tempo, né? O tempo que as coisas acontecem, se o cronograma está em andamento, que é o principal motivo das reclamações. Está atrasado, está demorando, será que vai conseguir, vai fazer tudo no tempo? Tempo. Recursos, a gente está falando de financeiro, recursos humanos, a gente pode colocar em recursos de parceria, né? As pessoas que podem apoiar. Tudo que salva dinheiro, ou que gasta dinheiro no projeto é recurso. Escopo, que é a atividade, o desenho, o que vai ser feito, né? Todas as tarefas, o como, né? Os processos são escopo. E os riscos, que é tudo aquilo que pode dar errado, inclusive riscos positivos, né? Mudanças que acontecem que vão alterar o projeto num sentido positivo, chegou uma coisa nova, uma ideia nova, que se você não abraçar, você vai acabar comendo bola, então é um risco bom, uma coisa boa que trouxe para o projeto, mas ao mesmo tempo que também muda-se, né, o escopo, o tempo, o recurso, de acordo com o que chegou de novidade. E quando a gente olha para esses 4, como eu já falei, ó, tempo do projeto, meu tempo pessoal, tempo do time, tempo de um parceiro, é o tempo de todo mundo, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, não é um tempo, é o tempo de cada pessoa que está envolvida no projeto, é a expectativa do tempo do investidor, o tempo de outra pessoa que vai doar seu tempo, é o tempo que tem que bater com o tempo É um monte de tempo que esse gestor está olhando, não é só um tempo, são vários. Recurso. A gente está falando de recurso humano, que é o seu time, e dentro do recurso humano tem a gestão de pessoas com habilidades de liderança, com questões ali do gerenciamento, motivação. Aí a gente está falando do recurso dos bens, o que você tem de recursos físicos para trabalhar, para fazer, para montar, o que você não tem, que você tem que adquirir, decisões que você vai tomar com relação a isso, decisões financeiras, se é melhor alugar, se é melhor adquirir. Então a gente está falando de recursos financeiros de financiamento. Olha o tanto de caixinha que a gente está falando aqui que o gestor tem que estar pensando. Escopo, tudo que vai ser feito. As atividades, a minha atividade, a atividade do colega que está ali no campo, a atividade das pessoas que estão me ajudando no monitoramento e avaliação, a atividade da pessoa que trabalha no financeiro, as atividades do meu parceiro, as comunicações, que são as atividades também de comunicação, como que eu conto, é muita coisa, é um monte de coisa no escopo. Risco negativo, risco positivo, riscos internos da minha equipe, riscos externos, coronavírus, governo, coisas que podem acontecer. Não é simples, é um monte de coisa. Mesmo para um projeto pequeno, todas essas caixinhas, todas essas abas estão abertas na cabeça do gestor. E é por isso que a gente fala que a gente dá ferramentas. O que a gente pode ajudar essa pessoa, pobre coitada, que está com tudo isso na cabeça, para ela tentar deixar isso mais visual, para ela tentar deixar isso mais organizado, para ela olhar para esse ambiente que, quando eu falo do jeito que eu falei, parece uma coisa impossível, e vire uma coisa organizada, com passo a passo, começo, meio, fim, que dê um pouco de paz de espírito, que deixa você dormir de noite. Então, a gente tem ferramentas. Quando a gente ensina esses métodos, a gente está ensinando para esse gestor, olha, para gerenciar tempo, a gente tem aqui, ó, isso. O tempo da equipe, o tempo do investidor, o tempo de não sei o quê. Tá aqui um monte de coisinhas que você pode usar para deixar mais visual, para deixar mais organizado. De todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as formas que você imaginar. Recursos. Olha, tem uma forma de gerenciar recursos que a gente faz assim. Tem essa outra que a gente utiliza para bens. Tem essa daqui que você verifica os gastos diários. Tem essa daqui que você utiliza uma projeção um pouco mais anual. Então, você dá ferramentas.
escopo e risco, a mesma coisa. Então, o gestor, ele aprende, os cursos, eles te ensinam essas ferramentas, te dão uma previsão de começo, meio, fim, né? O que seria o mundo ideal, e vai te ensinando formatos, coisas, de tentar fazer todas essas coisas malucas que estão na sua cabeça ficarem um pouco mais organizadas e fáceis, principalmente de visualizar, de modificar, de ler, de lembrar, né? Porque é tudo isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Todo mundo desesperado, sem conseguir respirar agora? Porque eu fico quando eu falo. Então, vamos entrar aqui no método ágil investimento social. Eu já acabei falando, sempre, né, uma coisa puxa a outra nesses slides, mas aprofundando ali no que a gente falou do investimento social, o método ágil nem sempre cabe ao formato de gestão de recursos, que é a gestão financeira. E você não precisa usar o método ágil 100% do seu projeto, tá? Mais uma vez, é tudo uma caixinha de ferramenta. Você não precisa, pessoal, vamos fazer um mantra aqui. Eu não preciso definir que toda a minha equipe, todo o meu projeto, tudo que eu vou fazer vai ser ágil. Vocês podem escolher um método ágil para determinados momentos do projeto e métodos tradicionais para determinados outros. É por isso que a gente ensina as duas ferramentas, duas formas de olhar para o projeto. Como você faria se numa visão tradicional, como você pode fazer se você quiser fazer num formato ágil, né? Por quê? Porque tem horas que a gente não está preparado, não está afim ou não funciona para o nosso projeto utilizar o método ágil. O orçamento do setor social, geralmente, o método ágil não funciona. Por quê? Porque as ferramentas orçamentárias ágeis, elas estão lidando com mudanças de receita. Elas foram criadas para a visão de lucro, de venda. Receitas contínuas, modificação, caída muito drástica na receita da empresa, na venda da empresa. Então, quando a gente fala de organização social, 99%, como eu já disse, dos projetos são baseados em uma previsão anterior. Você precisa comprovar, demonstrar uma previsibilidade do orçamento do projeto, demonstrar uma projeção perfeita, ou mais perfeita possível, ou até uma projeção positiva, negativa e uma intermediária, para demonstrar para o seu investidor que você sabe o que você está fazendo com uma determinada margem de erro, mas para que ele entenda que você vai gastar X para entregar Y. Você vai gastar tanto para entregar aquilo que ele pediu. E ele quer que você se apegue àquilo com todo o seu coração, que aquele orçamento, até porque muitas vezes ele te deu e pronto, ele não vai te dar mais. Então, se vira nos 30. E aí, as ferramentas de projeção financeira geralmente são ferramentas, no setor social, são ferramentas tradicionais. Projeção orçamentária anual, projeção, verificação de livro diário, de livro caixa, todas essas questões. E a gente tem uma gestão que ela é tradicional, que pode ser verificada com o método ágil, que é a entrega por demanda, né? Que é quando você verifica o que já foi entregue, o que já foi entregue versus o quanto que aquilo ali representa dentro do seu orçamento, e vai montando porcentagens, que a gente chama de valor agregado. Mas isso tem no método tradicional também, que é qual o valor agregado de cada etapa do projeto. De toda forma, só entrei aqui para poder falar isso para vocês. Mas ele traz não só que a parte financeira geralmente não é ágil, mas traz essa visão para vocês de que vocês não precisam usar ágil em tudo. Você pode ter, por exemplo, ciclos de cronograma de ações da sua equipe ágil, que é como a gente estava ali conversando. Eu esqueci o nome da moça agora, mas com essa última moça que conversou comigo, que ela falou, a minha equipe, a gente tem ali, ó, semanal, mensal, o que os tutores vão fazer no curso, o que cada pessoa vai fazer, eles sabem, eu confio na minha equipe, a gente tem ciclos, mas isso não impede ela de, às vezes, ali no mês de janeiro, montar uma previsão base do que ela gostaria que fosse até o final do ano. E os ciclos ágeis, né, de cronograma acontecem no meio do caminho, mas ela pode ter uma projeção anual para entregar, para verificar, para ver se está fugindo muito da meta. A cada 6 meses ela pode refazer essa previsão, né? A mesma coisa com risco. Ela pode trabalhar com os dois combinados, tá? Não é assim, se eu faço uma coisa, eu não faço outra. Se eu sei PMI, eu não sei PRINCE 2.
Não tem nada disso, tá, pessoal? Aqui é colaboração mesmo. Não, a gestão de projetos, ela é aquela caixinha de ferramenta. Vamos internalizar isso. Quanto mais vocês souberem, mais vocês podem agregar, trazer. Então, vamos entrar no planejamento ágil. Planejamento ágil é uma coisa que deixa as pessoas um pouco confusas. Porque dá essa sensação de que você só planeja no mês seguinte, na semana seguinte. Então, você não vê o mundo lá para frente. E não é isso. O planejamento ágil é um planejamento normal. Quando a gente ensina gestão, o planejamento é a parte mais essencial, incrível e perfeita do negócio. Então, você tem sim que planejar, você tem sim que monitorar e avaliar. Então, o planejamento ágil acontece e ele tem um controle forte do gestor, mas ele tem um controle feito em círculos curtos. Esse gestor, ele pode até estar planejando muito mais do que o tradicional. Só que ele não vai parar o mês inteiro de janeiro para montar um planejamento anual. Ele pode parar uma semana do mês de janeiro para montar o planejamento anual macro, que é um planejamento bem mais superficial, uma ideia de metas e objetivos mais macro, e criar ciclos curtos, mensais, só para o próximo mês e para o primeiro e para o segundo bimestre. Entrega para o time, só que quando o time monta o planejamento deles e diz o que eles vão fazer, terminou o mês, esse gestor está lá com o time de novo, avaliando o que deu certo, o que deu errado e planejando o próximo mês. Eu tô falando bimestre. O próximo mês. Então, praticamente, todo mês ele replaneja, todo mês ele avalia, todo mês ele monitora. Isso é controle. Isso é total controle. Ele vai ter um relatório de tudo que deu certo, tudo que deu errado, tudo que ele busca para o próximo mês. Isso é controle, é planejamento lindo, perfeito. E funciona no método ágil. Você só precisa utilizar uma metodologia correta, né? Saber o que você precisa fazer, conhecer as ferramentas e montar direitinho. Não adianta. Ai, método ágil é perfeito, vamos trabalhar na equipe. Vamos aqui entrar no mês de janeiro, o pessoal vai planejar até o final do mês, chega no final do mês, e aí, pessoal, deu tudo certo? Pessoal, deu sim. E aí, o mês que vem? Ah, pode deixar com a gente. Aí não é planejamento ágil. Aí é deixar a galera fazer as paradas de boa, entendeu? Não é a mesma coisa. Planejamento ágil é. E aí, pessoal, o que vocês têm para fazer para o mês? Ah, eu tenho isso, isso e isso de tarefas. O meu controle orçamentário vai bater assim, assim, assado. Os riscos são esses. O formato que a gente está pensando é esse. Aí o gestor olha, fala: não, mas vem cá. Isso aqui já não foi feito no mês passado? Ah, sim, mas não. Ou não, você está certo, vamos retirar. Então, existe uma comunicação linear, existe uma reunião, existe a verificação em etapas, existe o planejamento de risco, de escopo, de tempo, de pessoas, tudo num ciclo curto. Chegou no final do mês, e aí, pessoal, o que deu certo, o que deu errado? Ele olha o relatório, ele vê as apresentações, e ele não apenas analisa tudo, como ele vai tomar decisões, aquilo que foi analisado, discutido, verificado, vai servir para a decisão do próximo mês. Então, no próximo mês, você já está melhorando. Você já está fazendo uma coisa melhor do que no mês passado. Você já considerou o que deu errado. Você já considerou o que deu certo. Entendeu? Então, você, na verdade, está planejando muito mais. Só que com ciclos mais curtos, com ciclos que você consegue, por exemplo, olha, nesse mês deu tudo certo, mas você sabe que a partir de hoje começa um novo momento, o cliente X chegou, então a gente não vai conseguir fazer na mesma agilidade que a gente teve no mês passado. Então, vou ter que colocar mais tempo, vou ter que mudar um pouquinho aqui para esse mês. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. E ali no relatório está dizendo, ó, o mês de janeiro foi um sucesso, com 70%, com 30%, com não sei o quê, com os problemas X e Y. No mês de fevereiro, a gente está verificando arrumar os problemas assim, assim, assado. A gente tem uma previsão de chegar em tanto e tanto. Porém, já verificamos que tal coisa vai acontecer, então estamos estendendo o prazo. Ó, olha que delícia para quem gosta de controle. É ótimo. Você só tem que seguir um processo, um procedimento. Não pode só jogar método ágil, oba-oba, pessoal decide o que vai fazer a cada mês. Beleza? Então, sobre essa nova ótica, eu quero que alguém me diga
o que seria, me contar um exemplo, uma coisa aí de vocês, a gente está montando um projeto assim, como que ele seria planejando de forma tradicional e como que seria planejando de forma ágil? Sabe que Abram seus microfones. Que às vezes fazer essa própria avaliação de impacto, ela demora mais tempo, né? Mas se isso, de alguma forma, pode influenciar ou não, ou abrir caminhos talvez mais rápidos, não sei. Não sei se ficou claro. É uma pergunta muito boa. Não, é uma pergunta muito, muito boa, porque vou dar só uma embasada para quem não tem tanto o conhecimento do que é impacto, né? Tipo, olhando, né, o que é avaliação de impacto, para o pessoal entrar na mesma página. Mas quando a gente fala em avaliação e monitoramento de impacto, a gente está falando de olhar para o que a gente causou de mudança na sociedade ou numa determinada comunidade. E, naturalmente, as mudanças de longo prazo são mais enriquecedoras do que aquelas mudanças mensais, né? A pessoa veio no projeto, ela participou, mas o que isso realmente mudou, né, no contexto do dia daquela pessoa, da família, da história, da comunidade, o que a gente realmente alcançou em longo prazo. Então, as avaliações de impacto, elas geralmente, uma grande parte, precisam ser verificadas em ciclos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, terminando o projeto, você ainda precisa acompanhar o projeto por alguns anos para verificar se aquela pessoa, ou se aquela comunidade, ou se aquele impacto, né, o objetivo do projeto, continuou gerando realmente as mudanças que vocês previram lá no início do projeto. Então, essa é uma pergunta muito boa. Como que a gente está falando de ciclo ágil dentro de um projeto social onde a mensuração de impacto, né, demanda visão de longo prazo? Uma ótima pergunta. Uma coisa, não precisa, lembra quando eu falei da gestão financeira? Não é porque você está fazendo uma gestão de escopo e equipe ágil que você não está olhando para as questões anuais, que você não vai ter ferramentas anuais. Então, o monitoramento e a avaliação, a parte de planejamento, de monitoramento e avaliação, você geralmente tem um painel, que a gente chama de plano de monitoramento e avaliação, onde você vai prever, né, no método tradicional, você iria prever o ano inteiro tudo o que ia acontecer no projeto. Nossa nota de satisfação, vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais palpável. Vou colocar os cursos, eu sempre uso esse exemplo que é bom para a gente. Então, um curso de gestão, né? O que é o impacto de um curso de gestão? Não é que vocês aprendam. Vocês aprenderem o que eu estou falando é o meu resultado direto. Eu trouxe, né, o resultado aqui para quem está ouvindo. O impacto, o que eu quero causar na sociedade quando eu ensino gestão de projetos, é que vocês levem isso para as suas organizações, médio prazo, e que as suas organizações passem a obter maiores e melhores resultados, longo prazo. Então, eu tenho que medir, primeiro, no curto prazo, coisas que são quantas pessoas participaram do meu curso, se elas gostaram, se elas fizeram uma prova, por exemplo, e passaram, se elas concluíram, ficaram até o final. Coisas que eu verifico no curto prazo. E aí a gente tem uma metodologia ágil funcionando plenamente aqui, que é, dentro do meu ciclo de 1 mês, eu não vou esperar 1 ano para dizer, olha, a gente teve uma queda de 30% de participação. Você, nesse mês, já fala, poxa, a gente achou que ia ter 70 pessoas e teve 20. Então, tem alguma coisa aqui que a gente já pode mudar para o mês que vem, para aumentar, né, e melhorar os meus resultados de curto prazo aqui do projeto. Então, esses resultados de curto prazo, participação, avaliação, coisas que estão funcionando, o monitoramento, ele vai funcionar, você não precisa ficar fazendo projeções para o ano inteiro, você pode fazer projeções, montar indicadores mensais, a equipe de avaliação e de captação de dados vai fazer esse controle de forma mensal, em ciclos curtos também. E vocês vão adaptar, melhorar a meta, avaliar, tudo da forma que eu estava contando ali, ciclos curtos. Mas você vai com a sua equipe pensar os ciclos de médio prazo, acabou o meu curso, né? Acabou ali esse primeiro momento do curso. Quantas pessoas ficaram até o final? Quantas delas levaram esse conhecimento para a sua organização? Quantas delas estão dizendo que estão aplicando? Você vai medir isso daqui a 6 meses. Tradicional, da forma que você vai fazer de toda forma. 6 meses é 6 meses.
Demora uns 6 meses mesmo para a organização fazer um curso e começar a aplicar. Isso não vai mudar. Então, daqui a 6 meses, você vai lá e vai trabalhar da mesma forma que era no método tradicional. Você tem indicadores daqui a 6 meses, você tem um monitoramento, um controle que você vai verificar daqui a 6 meses, e você vai ter a verificação para fazer daqui a 1 ano, que também é igualzinha tradicional. Daqui a 1 ano, você vai lá e vai perguntar: agora que você já aplicou para sua organização, então essas 30 pessoas que falaram que conseguiram internalizar, aplicar métodos novos na organização, vamos fazer uma entrevista com elas. A sua organização, antes de ter a gestão, quanto que ela tinha de nota de satisfação, de resultado? E agora, o que vocês notaram de diferença? O que vocês melhoraram? Que é a mudança de longo prazo, que vai ser feita, vai ser verificada, vai ser avaliada dali 1 ano, 1 ano e meio. Nada muda. Então, você mistura um pouquinho do ágil com um pouquinho tradicional. Fica muito parecido com o que já era. O que vai mudar mesmo é que esses ciclos de verificação curtos, né, de resultados, que são as verificações mensais, você não precisa ficar prevendo, né, para o ano inteiro e verificar só no final do ano que deu. Você pode criar mudanças e verificar indicadores de resultados de forma em ciclos mais curtos. Só isso. O de objetivo, que é a meta de médio prazo, e o impacto, que é a meta de longo prazo, continuam igual, demoradas mesmo. Respondido? Então, vamos lá. Execução ágil, né? A gente falou do planejamento ágil, e aí a gente entra em execução. Um ciclo de gestão, ele geralmente acontece com desenho, que é você desenhar o projeto, pensar o projeto, imaginar o projeto, vender esse projeto, né? E depois você conseguiu o financiamento, a gente falando aqui do projeto social, tá? Então, você consegue o financiamento depois do desenho do projeto, parte para o planejamento, que é essa montagem mais detalhada do cronograma, da equipe, dos riscos, e aí você tem a grande parte do projeto, né, que é a execução. A execução ágil, ela tem ciclos, como a gente falou, curtos. E aí tem várias formas de monitorar, avaliar, fazer esse monitoramento com planejamento de riscos, com avaliação de impacto. Tem várias formas de fazer isso no método ágil. E aí, cada método trouxe um nomezinho, mas basicamente todos eles também são a mesma coisa, que é, na execução ágil, você sempre pensa o que você vai fazer, faz, verifica se deu certo, relata e traz melhorias. De novo, pensei, planejei o que eu vou fazer, comecei a fazer, verifiquei se deu certo, monto melhorias, monto relatório. Então, você vai ter isso no Scrum, no Kanban, no PMI, no PMD, em todos, no tradicional e no ágil. Todo ciclo de execução tem que planejar, mensurar, verificar. Na tradicional, você vai fazer isso anualmente, que é você analisou, pensou, planejou, aí você fica o ano inteiro, né, vendo o que aconteceu no projeto, monitorando, avaliando, e aí, quando chega no final, você traz uma análise, pensa, traz melhorias e tal, e aí você vai para o próximo ciclo, onde você planeja tudo de novo, né? No ágil, como eu falei, você faz isso ou mensal ou bimestral, alguns diário. Vários projetos, quando é uma organização grande, ele vai ter ciclos bimestrais, onde você tem um tipo de projeção, ciclos mensais, onde a equipe interna vai cuidar dos ciclos mensais, e reuniões diárias, onde todo dia, assim que acorda, a pessoa acorda, fala o que ela vai ter que fazer, diz no final do dia o que ela fez, e já replaneja o próximo dia de novo. Então, a execução ágil, todos eles vão ter esse ciclozinho de planejar, pensar, monitorar, avaliar, fazer, planejar, pensar, monitorar, avaliar, fazer, todos. Então, você vai pensar em quanto tempo, qual vai ser o tempo desse ciclo da sua equipe. E aí, cada equipe, cada personalidade, cada projeto vai ter o que encaixa melhor. E um bom gestor conhece sua equipe, sabe seus pontos fracos, seus pontos fortes, e sabe determinar esse tempo de ciclo, esse tempo de reunião. Mas algumas pessoas já criaram métodos prontos. O Scrum e o Kanban, por exemplo, são os cronogramas ágeis
de execução mais conhecidos do planeta. Acho que todos vocês já ouviram falar em Scrum e Kanban. Então, eu vou ensinar aqui para vocês, vou falar um pouquinho deles. E como eu disse lá no começo, para você ser um Scrum Master, o curso demora no máximo 2 horas. Então, o método Scrum não é um método super complexo. O método Kanban não é um método super complexo. E a gente ensina eles nos nossos cursos, porque são importantes de saber, são legais, são métodos interessantes de se trabalhar com a equipe que você pode aplicar. E quanto mais você souber, quanto mais métodos você conhecer, mais fácil é você utilizar na sua organização, você saber o que funciona melhor para a sua organização. Então, vamos falar aqui do Scrum. Esse mapinha do Scrum é esse desenho aqui. Sprint, né? A moça estava falando dos squads. O Scrum criou uma linguagem própria para poder falar tudo que todo mundo já falava, tá? Sprint nada mais é do que ciclo, tá? E a mesma coisa vai acontecer nas outras ferramentas de gestão, tá, pessoal? A gente brinca quando começa um curso, a principal problemática é o dicionário da gestão. Porque essas ferramentas, Scrum, Kanban, Prince, PMI, elas não foram criadas numa universidade. Elas não foram criadas num setor universitário que tem lá a metodologia, que o nome X tem que ser explicado com base no contexto do filósofo tal, que falava que aquela era a melhor palavra para... Não foi. Uma foi criada numa fábrica de carros, outra foi criada no ambiente de TI, cada um num país diferente, um é da Alemanha, outro é americano. Então, assim, não tem uma palavra específica que diga, ciclo. Não, ciclo é tal coisa. No PMD, ciclo pode ser uma coisa. No PMI, ciclo pode ser outra. Então, as palavras que cada metodologia usa, estão aí. São uma sopa de letrinhas, tá? Então, o Scrum decidiu fazer também a sua própria linguagem quando eles criaram o método Scrum, chamando ciclo, que é esse ciclo que eu acabei de falar de execução, onde você planeja, verifica, avalia, monitora. Esse ciclo ele chama de sprint. E os times ele chama de squad. Então, é só para complicar mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhum objetivo em trocar os nomes desses. E não é o único, tá? Não é o único. Vocês vão ver isso em outras, em todas. As ferramentas de gestão vão ter lá né, uma palavra que um chama de fase, mas o outro chama de ferramenta, o outro chama de metodologia, o outro chama de método. E vocês vão ficar, meu Deus do céu, isso é método, é ferramenta. Quem é muito apegado na universidade, entra em pânico. Mas é assim mesmo, tá? Não, as ferramentas não são universitárias, não são brasileiras, são mundiais. Muitas delas são privadas, foram montadas por empresas. Então, desapega. Então, o Scrum, ele divide que o projeto seja dividido em diversos ciclos de atividade, conhecidos como sprint, com reuniões frequentes. As reuniões do Scrum são a parte que eu vou chamar de parte-chave do Scrum. O que o Scrum tem de mais essencial, de mais diferente, a obrigatoriedade de reuniões constantes com o time. Então, o Scrum pede que os times menores, os squads menores, se reúnam todos os dias. E todos os dias digam entre eles o que eles têm para fazer. Tá? Então, todos os dias sua equipe mais próxima vai acordar e vai dizer, a gente tem isso, isso e isso, hoje eu vou fazer tal coisa, ou ele vai abrir o cronograma, ele vai atualizar seu cronograma e o gestor vai ver tudo que ele tem para fazer, o que ele fez, o que vai ser feito. Esse gestor do time médio vai se reunir com os outros gestores e vai mostrar o que a equipe dele também diariamente está fazendo. E esses gestores vão comunicar com os líderes, e os líderes... Então, assim, todos os dias, eles sabem o que a equipe está fazendo, o que a equipe vai fazer, o que ela conseguiu terminar, o que atrasou, por que atrasou, por que não. E, semanalmente, eles ainda vão ter outra reunião, que é a compilação da semana. Então, eu tinha as coisas para fazer hoje, eu tinha as metas, então, semanais, eu tinha as metas mensais. Então, eu tenho um monte de ciclo de sprint. E eu tenho que tentar ser o mais ágil possível, eu tenho que conseguir fazer tudo o que foi previsto dentro de cada ciclo. Então, ele vai ter índices de atraso, completa task, não completa, diários, semanais, mensais, bimestrais, anuais, um monte.
um monte. Mas é muito positivo para equipes júniores, equipes que estão começando, que ainda não pegaram a rotina completamente, ou que têm demandas muito diferentes, que não são as mesmas demandas todos os dias de rotina. Então, processos de melhoria que você vai fazer e que você precisa estar acompanhando uma certa evolução. Então, eu super recomendo para vários perfis, sim, as reuniões diárias, onde todo mundo diz, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso foi feito, isso não foi feito. Essa é basicamente o grande resumo do Scrum, tá, pessoal? Não é muito mais do que isso. O Scrum ele vai detalhar, deixar mais minucioso, vai dar embasamento, ele vai falar sobre planejamento, sobre a mapa de risco, tudo retomando a esses ciclos curtos. Então, ele vai pegar a gestão e vai dividir ela em vários pontos, mas ainda assim, sempre, não esqueça de monitorar o risco diariamente, não esqueça de monitorar a sua equipe financeiro, tudo diariamente, semanalmente, em sprints. Beleza? Parabéns, estou gostando muito, acompanhando o workshop. Gostaria de colocar uma experiência, creio até que a oportunidade já passou, mas eu acabo de descobrir que nós aqui estamos fazendo planejamento ágil. Acabo de descobrir isso. Porque nós nos organizamos em grupos de trabalho chamados GTs, e cada GT tem o seu planejamento, uma coordenação e uma equipe. A nossa equipe é muito pequena, geralmente a gente faz parte de quase todos, mas a coordenação varia. E esse planejamento é feito por curto espaço de tempo. Então, eu descobri que ele precisa ser aperfeiçoado. Precisa ser aperfeiçoado, mas que nós já estamos executando o planejamento ágil. E acredito que, eu estou falando do Observatório Social, acredito que os demais observatórios sociais também façam assim. Então, o que para mim estou ouvindo pela primeira vez, já é uma coisa que se aplica. Claro que precisa ser aperfeiçoado, mas fico satisfeita de não estar tão atrasada assim. Parabéns, viu? Estou gostando muito. Obrigada. Que legal. Obrigada. Ivana, bom dia, vou falar rapidinho, voltando ao projeto, né? Essa questão da divisão em squads e dessa metodologia de reunir todos os dias, são reuniões rápidas, né? Normalmente é no máximo 15 minutos, e no fim da semana, na sexta, a gente usa 1 hora e meia. Isso ajuda muito no controle das ações. É por isso que a metodologia se torna ágil, porque ali você corrige realmente, você consegue ver se o cronograma está em dia, no nosso caso, por exemplo, se todos conseguirem estudar as etapas do curso que estavam programados para aquela semana, ou então eles já justificam. Então, é muito interessante esse comprometimento todos os dias, né? Eles vão colocando o projeto realmente dentro daquele cronograma e dentro daquilo que você esperava que acontecesse. Se tiver algum problema, você já vai detectando. Então, por isso que a gente acha essa questão da divisão dos squads muito funcional no nosso projeto. E além do Scrum, a gente tem o Kanban. São os dois mais conhecidos, tá? O Kanban, gente, quando vocês olham para esse quadrinho, vocês já sabem. Vocês olham para o Trello. Hoje em dia tem um monte de coisa no cronograma, software, 1 milhão, que são esses post-its. Até no Google a gente tem, né, o Google Tasks. Tudo que é tarefa foi baseado no quadro Kanban, que nada mais é do que você ter um quadrinho que diz o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu terminei de fazer. E essa é uma forma, né, de todo mundo substituir, ou talvez nem substituir, mas uma forma de verificar o que estaria sendo dito nas reuniões de uma forma visual. Então, de manhã, acordou, pode funcionar essa reunião de você ir lá e falar com o seu time, ou vocês podem atualizar os seus quadros, né? Num software ou até numa parede com cartolina, onde cada um da equipe vai lá e coloca. E eu acho, sinceramente, eu gosto muito dessa visão, principalmente, né, o feito, a fazer, porque quando a gente começa o nosso dia,
eu, por exemplo, gosto da flor da tarde. Então, o meu processador pessoal, ele é meio lento, né? Ele de manhã, ele não está funcionando 100% ainda. Então, esse exercício de acordar e relembrar o que foi feito ontem, o que eu tenho para fazer hoje, para mim, já é naturalmente uma coisa muito positiva, que me ajuda, que me torna mais eficiente como pessoa, como ser humano. E quando a equipe faz isso também, e eu consigo ver, né, a equipe me dizendo, ontem foi feito isso, então não chegou a terminar, porque eu tinha a sensação de que você tinha terminado, e às vezes o meu trabalho depende do seu. Então, quando vocês todos estão vendo dentro do quadro, não é só para dizer, ele terminou, ele atrasou, ai que droga, a pessoa é lenta ou não. Muitas vezes é para você saber, então se eles não terminaram, eu vou dar prioridade para essa outra atividade minha aqui, que não tem dependência com a atividade do outro, tá? O Kanban, ele nasceu de uma montadora de carros, que era literalmente para o pessoal saber o que já tinha sido feito e o que já podia, então, entrar na nova lista do que ia ser feito. Que daí, isso aqui tá a fazer. Gente, mas já tem uma semana, por que ainda não terminou? Aconteceu algum problema? Né? Então, dava essa visão para o gerente do que estava acontecendo nos processos. Não, terminou a primeira escala, então já pode colocar uma nova atividade aqui para o pessoal fazer. E isso foi tornando o método mais ágil. E aí eu tenho uma frasezinha, um slidezinho aqui, que eu gosto muito dessa mistura, então eu falo sobre ela. É possível misturar o Scrum com o Kanban? Como seria? Eu tenho um cliente que, assim, a gente foca no curso, é o nosso principal produto e tudo, mas a gente tem alguns clientes que depois do curso, ou por algum motivo, perguntam se a gente pode fazer uma mentoria ou uma consultoria para implementação mesmo, né, de alguma ferramenta, porque eles preferem mesmo ter alguém terceirizado para ajudar a equipe, alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui esse cliente, um cliente bem grande, que pediu a implementação de método ágil, e o Scrum, para eles, é um cliente bem grande, tá, pessoal? A gente tem organizações menores, mas é um cliente bem grande, e aí ele tem um monte de projetos, um monte de coisas, mas eles também têm muita rotina, coisas que eles têm que fazer todo dia. Eu tive que responder 102 e-mails essa semana, então eu não tive condição de fazer outras coisas. Parece loucura, mas tem projetos que são muito grandes, que são assim. Então, você tem, geralmente no projeto, coisas que você faz só para o projeto viver, e você tem ideias que você gostaria de melhoria para o projeto, para a organização. Então, esse time, ele tinha vários projetos em andamento, que eles já estão fazendo há muito tempo, que eles são bons em fazer, que está tudo rodando maneiro, mas eles também querem melhorar outras coisas, processos, o próprio projeto, e essas implementações de melhorias acabavam ficando só no planejamento das ideias, né? Chegava janeiro, eles colocavam, a gente tem os projetos tais para fazer, e a gente gostaria também de fazer mais isso, isso e isso, terminar tudo até dezembro. Aí a vida, a realidade chegava e eles não conseguiam, né, continuar, mas não significava que o time não estava querendo, que tinha desistido, mas dava, sim, uma sensação de, poxa, a gente faz um planejamento anual, aí passa 3 meses, acontece alguma coisa, a gente sai do caminho planejado e desanima, desestimula. Aí a gente fala, vou ficar fazendo o quê? Se eu já sei que eu não vou atingir a meta mesmo, não vou conseguir. Então, esse planejamento vai para a gaveta, né? Então, a ideia do método ágil, muitas vezes, vem também para isso. Olha, a gente tem, sim, essa ideia de fazer todas essas melhorias e coisas anuais, mas vamos pensar quais as melhorias que a gente consegue fazer ou iniciar esse mês? E aí o time tem a sua rotina, eles não precisaram mapear as rotinas, porque é uma equipe que o pessoal já sabe que dá conta, que faz, que está lá agindo, mas eles mapearam essas melhorias que eles queriam implementar e o que a equipe conseguiria fazer a cada mês, né? No caso deles, eles colocaram bimestre, porque é bem grande mesmo. Então, a cada 2 meses, eles iriam verificar se aquelas melhorias estavam andando em cada secretaria, né? Em cada secretaria e coordenação. E aí as coordenações começavam, né? Poxa, em 2 meses a gente conseguiu implementar. Então, eles, com metas mais curtas, eles começaram a conseguir
perceber que era mais fácil de entender o que a equipe estava fazendo, a equipe se sentia mais estimulada também de demonstrar, ó, tá vendo, a gente conseguiu chegar até aqui dessa vez, a gente, né, não conseguiu, mas a gente está demonstrando por quê, e já para o próximo bimestre a gente consegue retomar essa melhoria, sim. Então, ficaram mais confiantes, conseguiu estimular essas melhorias para elas acontecerem, para a equipe ir, né, para cima, né, e com força total para fazer. Porém, o gestor continuava se sentindo um pouco com a necessidade do controle do cronograma diário e semanal da equipe. E aí, para as questões de rotina, que ele também queria ter. Só que, né, para uma equipe muito grande, parecia que ia ficar muito burocrático. Fazer toda a rotina num planejamento, reunião diária, mais reunião semanal, mais melhoria, era muita coisa. A equipe muito grande, muitas coisas para fazer dentro de um projeto. Então, o que eles fizeram? Escolheram um Scrum para os projetos de melhoria, para o acompanhamento dos ciclos de melhoria, das coisas novas que eles queriam trazer para os projetos. E o Kanban para a organização das rotinas diárias. Então, diariamente, a equipe tinha o quadro Kanban para dizer o que seria feito, o que não seria feito. Mas o Scrum com metas e indicadores um pouco mais longos, com previsões um pouco mais longas, ainda assim ágeis, bimestrais. Mas vocês estão vendo como você pode combinar? Você pode fazer o Scrum para os ciclos um pouco mais longos, ou para melhorias, ou para rotinas mais pesadas, para avaliação do projeto, e o Kanban para as rotinas talvez mais cruciais ou burocráticas, de acordo com o perfil da sua equipe, que daí você consegue ver o que está sendo feito, o que você tem a fazer ainda que está pendente, e aí você consegue monitorar no micro, e também no médio, no longo, em todas as visões e layers, camadas, em todas as camadas do projeto. Gostaram dessa ideia? E aí, para o monitoramento ágil, a gente tem alguns ciclos, que nem eu falei aqui, ó, o Scrum, ciclo de sprint. Kanban, ciclo de rotinas, a fazer, fazendo, a ser feito. Mistura Scrum com Kanban. E você ainda pode, olha o tanto de ferramenta. Vamos lembrar daquela caixona. E você ainda pode monitorar via ciclo PDCA, DMAIC, MASP e BSC. São novos conhecimentos que eu estou trazendo aqui para a mesa para vocês. E essas siglas... Ai, nossa, meu Deus, Scrum, Kanban. Gente, só hoje vocês já aprenderam PMI, PMBOK, PMI, Prince2, Six Sigma, Scrum, Kanban. Tudo isso é sigla. E não foi nada difícil. Então, tem mais 4 aqui, a gente vai falar de mais 2. Vai dar certo. Força na peruca. E vocês viram, nem é grandes coisas assim, é tudo quase a mesma coisa, tem um detalhezinho ou outro ali de diferente que pode servir melhor para você. No monitoramento ágil, a gente tem 4 ciclos de monitoramento e avaliação. Então, lembrando, tem ferramentas de planejamento, tem ferramentas de execução. Na execução, a gente sempre vai buscar ciclos de gestão que busquem planejar, executar, verificar se o que você fez deu certo, promover melhorias, planejar de novo, começar a executar, certo? E aí, o PMI fez um ciclo para isso, o Six Sigma tem um outro ciclo para isso. Tem várias, até universidades, foram criados métodos só para verificar esse ciclo de execução. Alguns são mais específicos que outros, alguns são mais detalhados que outros, alguns têm o foco em melhoria de processo, outros têm foco em melhoria de entrega, e vocês conhecendo, quanto mais vocês conhecem, mais vocês se inspiram para levarem esse tipo de coisa para dentro da organização de vocês. Vamos trazer aqui o ciclo PDCA. Carla, me contextualiza onde é que a gente está, porque é uma das coisas que os alunos trazem muito, né? Mas onde é que eu estou agora? A gente está na execução do projeto, tá? Desenharam o projeto, venderam o projeto, planejaram o projeto, cronograma, escopo financeiro, começou o projeto começou a ser executado aqui. Nessa execução, as principais coisas que a gente precisa fazer é cuidar da equipe, cuidar que o pessoal está fazendo, né, tudo que eles precisam fazer, está cuidando do escopo, do tempo das pessoas ali, ó. Essa execução, você pode só gerenciar um cronograma, que é, o pessoal está fazendo o que tem que ser feito? Para isso, Scrum e Kanban. Não precisa de muito mais que isso. Scrum e Kanban gerenciam
gerenciamento de cronograma ágil funciona muito bem. Método tradicional tem outros cronogramas, EAP, WBS, tem cronogramas que são mais longos, formatos que a gente também ensina no curso, de monitoramento anual, mais prolongados. Mas a gente tem os ciclos de gestão de cronograma, Scrum e Kanban. Mas a gente também pode monitorar além do cronograma. Coisas que a gente pode monitorar durante a execução. Melhoria na qualidade da entrega, né? Ah, mas aí a gente está falando de monitoramento e avaliação de gestão de impacto. Você pode fazer uma gestão de impacto, onde você vai monitorar as entregas externas, onde você monitora o seu beneficiário, as pessoas que estão vindo para o curso, elas estão gostando? Isso é monitoramento e avaliação de impacto. Mas e o time, né? O meu time aqui da Humanitar, as minhas aulas, né? Os processos, as entrevistas que a gente dá, as palestras que a gente faz, esse ciclo, essas entregas cotidianas da execução interna, da minha equipe, do meu core, estão indo bem? Dá para melhorar? E aí, a gente, nessa visão de melhorar processos, nessa visão de melhorar aqui, ó, dentro do processo da equipe, o nosso círculo fechado aqui do time, a gente tem o PDCA, o MASP, o BSC, que são visões ou ideias de como que essa equipe pode pensar coisas que a gente quer fazer, ou sempre, ou que a gente quer melhorar. Geralmente, melhorar. O PDCA, ele tem um foco na qualidade da entrega, que é o seguinte: minha equipe já está fazendo tudo direitinho, tem uma rotina mapeada, já está com um monte de coisa legal. Uma maneira de verificar, garantir que a gente está dando o melhor curso possível para os nossos beneficiários. Eu quero verificar se essa entrega, cada pedacinho da minha entrega, desde a apostila, produto, aula, tudo, se essas entregas estão no top, no melhor possível. Como que eu posso fazer isso e incluir isso na minha rotina, que eu já tenho que dar curso, eu já tenho que dar aula, eu já tenho que fazer as minhas coisas normais, isso não mudou. Meu cronograma, o Scrum, tô cuidando com o Scrum, tô cuidando com o Kanban, tá acontecendo. Mas eu queria inserir nisso também algumas melhorias, algumas coisas que a gente quer fazer extra no meu projeto. Muita gente usa o PDCA para isso, que é a escolha de algum tópico da entrega, ou de algum, onde você procura um problema. Os alunos estão reclamando muito de, sei lá, de tempo. Os cursos estão ficando, já é mesmo, falta 7 minutos para acabar, está passando o tempo. Os alunos sempre questionam isso. Então, vamos lá, identificação do problema, planejar. Identifiquei um problema. Carla, o que a gente quer melhorar no próximo ciclo? Vamos pegar um tópico? Vamos pegar a questão do tempo? Beleza. Então, a identificação do problema, análise do fenômeno, por que isso acontece? Qual é o processo? Tem PowerPoint? A gente sabe quantos minutos cada PowerPoint passa? Esse gestor consegue ver o cronômetro rodando? Tem alguma sinalização para que ele possa... Quando chegou ali no P, você já consegue pensar em 1000 coisas que você pode fazer para realizar, para sanar aquele problema que você está vendo, para deixar aquilo melhor, que você antes não tinha pensado. Então, a primeira coisa é isso: você identificou o problema, analisou o processo, propôs um plano de ação. Então, vamos lá. Eu quero que os nossos cursos sejam bem pontuais. Vamos colocar um cronograma, vamos colocar algum alerta para cada slide, vamos verificar se o número de slides está correspondente, se a gente tem uma ideia de quanto tempo cada slide demora, enfim. Então, a gente monta aquilo ali. Execução. Vamos lá. A gente fez, planejou, vamos executar, vamos ver se está funcionando. Então, a gente está verificando primeiro curso. E aí, terminou a aula, foi mais pontual? Te ajudou mesmo? O cronograma funcionou? Deu tudo certo? Olha, deu certo isso, mas aquilo ali não funciona não. Tal coisa é horrível. Isso aqui para mim não deu. Então, a gente faz a verificação e aí propõe uma nova ação ou padronização. Ação que seria: olha, tal e tal coisa deram certo e tal não deu, vamos procurar outras soluções, ou nada deu certo, vamos ver uma nova coisa. Ou padronização, vou criar um manual, vou criar uma regra, para que agora isso seja um novo padrão, um novo melhor. Então, você pode fazer isso, melhorou a primeira coisa, vamos pegar a próxima coisa.
Isso é bem legal, né? Eu adoro, acho o PDCA um ciclo muito legal. Você procura uma coisa de cada vez, escolhe ela, foca nela, coloca essa meta para a equipe e chega numa melhoria para a qualidade de entregas cada vez mais superiores. Gostaram? O DMAIC, ele é muito parecido, ele vem do Six Sigma, dentro desse ciclo do Six Sigma, mas o foco dele não é tanto a entrega. O foco dele é melhorar o próprio processo, que é você olhar para a sua equipe, ver como a sua equipe faz alguma coisa e dentro daquela coisa que ela faz, verificar se ela está sendo o mais eficiente possível. O DMAIC, então, ele tem justamente essa ideia. Eu vou novamente usar um exemplo que eu acho que o exemplo ele solidifica. Então, a gente está falando de processos. Vamos trazer a questão de novo do curso, que é mais fácil da minha cabeça trabalhar. Quando a gente está no processo do curso, o curso, ou até da minha equipe, não precisa ser o processo do projeto em si, pode ser um processo interno de melhoria. E como que a gente hoje, por exemplo, faz o processo de venda dos cursos? Então a gente tem 2 meses para venda, tem a pessoa que atende os alunos, tem as publicidades no Facebook, e blá, blá, blá. Então a gente tem aqui vários processos de venda, né, de entrega entrega de comunicação. Quando a gente faz esses processos, vamos supor que a gente olhe para isso e fale, tem como a gente ser mais eficientes nesse processo hoje de venda? Vamos lá, vamos definir o que a gente quer olhar. Então, processo de venda. Vamos mensurar quais são hoje os resultados de venda que eu tenho para cada publicidade, eu consigo entender o ticket médio, o que cada publicidade, o que cada lugar que eu falo me traz de resultado? Quais são os que trazem mais retorno, os que trazem menos? Eu consigo mensurar o que está me dando de melhor resultado? Então, agora vamos analisar. Quando a gente faz uma coisa no Facebook, não tem tanto retorno. Quais seriam as possíveis causas desse problema? Tem que ser pago, número orgânico, a gente não tem tanto seguidor no Facebook quanto no Instagram. Enfim, né? A gente analisa, olha para os números, olha para os dados. Chegamos, né, nessa análise e aí a gente vai verificar, então, como que a gente pode melhorar. Nem sempre você precisa melhorar tudo. Às vezes a sua estratégia é justamente falar, quer saber? Vamos esquecer o Facebook e vamos focar no que dá mais certo aqui. Mas vamos focar de verdade. Tira a energia que a gente gasta fazendo tal coisa e vamos colocar mais energia fazendo o que dá certo. Os e-mails, o grupo do WhatsApp, por exemplo. Tá legal. E aí, vamos controlar para verificar se no próximo mês que a gente mudou um pouquinho a ação, que a gente transformou um pouco essa ação, se a gente obteve um resultado melhor. Se a gente conseguiu mais vendas, por exemplo. É um bom exemplo, né? Então, é basicamente isso, mas, mais uma vez, tudo muito parecido. A gente vai focar em algum ponto de melhoria, em algum ponto de um problema, algum ponto que a gente quer melhorar. A gente vai analisar, olhar para aquilo com mais profundidade, pensar possíveis coisas que possam fazer aquilo melhorar. São ideias, a gente fala que são teorias, né? Tudo é uma teoria até a gente verificar se funcionou ou não. Então, a gente põe teorias, ideias, faz um brainstorm lá, executa, né? Coloca aquela teoria, aquela ideia para funcionar, e aí a gente analisa de novo para ver se deu certo, se deu errado, se foi como previsto, se melhorou que nem a gente queria ou não. Se melhorou, vira uma regra. A gente põe, faz um manual, define que aquilo ali é como vai ser. Se não deu certo, a gente retorna e vai propor novas ideias, novas coisas, até o negócio funcionar. Então, não tem melhor ou pior, vocês viram. Mas eu vou usar o DMAIC ou eu vou usar o PDCA. Qual que é melhor, Carla? Aluno tem uma coisa de o que é melhor, né, gente? Não tem melhor ou pior. Tem o que funciona para vocês, tem o que a sua organização pede, o que você tem que conhecer. Lembra das habilidades técnicas e das habilidades não técnicas? O gestor, um bom gestor, ele conhece a sua equipe, ele sabe o seu projeto, ele sabe aquelas dores no calcanhar dele. Tem ferramentas para ajudar esse gestor a pensar? Tem ferramentas também. Tem análise de risco e probabilidade, onde o gestor vai lá e fala, meu Deus, mas qual que é a maior probabilidade disso acontecer? Qual ferramenta que eu quero pegar primeiro para melhorar? Deixa eu usar aqui esse mapa de risco e probabilidade para me ajudar a tomar uma decisão. Tem o mapa do beneficiário que você pode usar para mapear os seus próprios colaboradores. Tem várias
coisas que ajudam o gestor a fazer um brainstorm, a equipe mesmo, uma árvore de problemas e objetivos para saber quais são as raízes de um problema, o que esse problema vai dar, para tomar decisões assertivas, para escolher o que vai funcionar melhor para vocês. Mas não tem melhor ou pior, é o que funciona melhor para vocês. E algumas vezes é tentativa e erro aqui também, tá? Da mesma forma que o DMAIC e o PDCA. Testou, verificou, deu certo, ótimo. Não deu certo, muda, tá? Aqui também tem tentativa e erro. E não tem problema nenhum. Desde que todo mundo esteja avisado que, olha, pessoal, a gente vai tentar, a gente vai testar. A gente está testando pelos próximos 3 meses, a gente vai fazer dessa forma e a gente vai verificar. Se deu certo, beleza. Se não deu, né? Então, 3 meses, tá bom? Pessoal, beleza, todo mundo alinhado, né? O combinado não sai caro. Então, quais ferramentas a gente deve utilizar? Retomando, tudo que for possível, tudo que for viável, tudo que fizer o seu projeto e a sua equipe mais confortável. Gestão ágil, tradicional, híbrida, que é a mistura. Gestão visual, que é o Kanban, o Design Thinking. Tudo que for ajudar a sua equipe a deixar as coisas mais confortáveis, que tem a ver com o seu estilo de trabalho, o estilo do seu time. E é por isso também que a gente escolheu ensinar todos eles, mostrar todos eles, e não inventamos a roda, porque a gente sabe que tem coisa boa em todos esses lugares. Então, a gente está trazendo para vocês um pouquinho de cada um deles, frameworks diferentes, né, que é essa visão diferente, visual, mas que vocês saibam o máximo possível, que vocês tenham a caixa de ferramenta maior possível, para que quando vocês tenham um projeto cada vez mais complexo, vocês consigam saber qual que é a gavetinha que você vai abrir, vocês tenham gavetas para abrir, com boas ferramentas para vocês poderem utilizar. Métodos são inspiração, são uma base. Agora sim. Achamos ótimo, Carla. Vou resumir desta forma. Muito obrigado pela troca de conhecimento com a nossa turma aqui desse workshop. De verdade, uma verdadeira aula de gestão, e recomendo, visitem o site da Humanitar, as redes sociais da Humanitar, tem muito conteúdo bom lá para aprender e que pode nos ensinar bastante. Quem tem um recadinho para você, Carla, é a Rony, em nome do Sistema USB. Rony, bom dia. Olá, bom dia mais uma vez. Carla, a gente está encantado aqui, falamos nos bastidores, nós queremos uma imersão com você lá para janeiro, se você puder, aqui para a nossa equipe. A gente percebe, né, que algumas coisas a gente já faz, né, já utiliza, mas penso que a gente precisa aprender todo esse contexto, né, e toda uma sequência, para a gente não misturar muitos métodos e acaba se perdendo, né? Então, a gente até comentou sobre isso com o Felipe, porque é excelente o que você traz para nós, né? Em nome da nossa diretoria, do Observatório Social do Brasil, do Jean Pedroso, nosso presidente, a gente só tem a agradecer. Agradecer você, né, por esse desprendimento, mais uma vez, e trazer tanto conhecimento, tanta experiência, tanta vivência que você tem nessa área, né? Compartilhar aqui com a gente. Então, muito agradecida, e tenho certeza que, como esse não foi o primeiro, também não será o último, e teremos aí muitas ações pela frente. Como disse o Felipe, recomendamos os cursos da Humanitar, porque são de alto nível, como vocês puderam ver. Perfeito. Acho que a Silvia está com a mãozinha levantada, um comentário. Sim, sim. Bom dia. Vocês me escutam? Sim, bom dia. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, de conhecer vocês, o trabalho de vocês. Eu ganhei amanhã. Né? Na verdade, é uma linguagem fácil. Eu quero agradecer o convite que foi feito a mim através do Idealista. A Humanitar, eu estou encantada. Na verdade, eu não esperava aprender tanto. Foi uma linguagem simples. Acho que hoje eu estou saindo daqui com muito conhecimento. Aprendi muito. Então, agradecimentos. Gratidão a todos pelo momento, foi incrível. Nos ensinando enquanto equipe do Observatório Social do Brasil, fomentando capacitação também entre os observatórios, nossas unidades espalhadas, né, pelo país. Então, a Humanitar é, de fato, um parceiro principal
assim como a Rony disse, do SEBRAE, da Itaipu, que está fomentando o Congresso Pacto pelo Brasil 2022, mas a Humanitar também é um parceiro importante no dia a dia dos observatórios, né, Rony?